Certo, a Gisele confirmou, o Tiago, Eduardo, Alberto. Legal, pessoal. Muito bom saber que vocês estão me ouvindo bem, que vocês estão me vendo, né? A gente fica muito feliz de ter essa série aí ao vivo. Então, vamos começar, né? Estamos aqui para fazer esse evento para vocês. Então, dando continuidade à agenda de palestras online, já realizadas no mês de abril e maio, a SICA resolveu renovar a programação para junho. Webinar especialistas ao vivo são realizados por engenheiros e arquitetos e foram criados para ajudar os parceiros da marca, os clientes, né, e convidados a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática, com novos temas para trazer ainda mais profundidade e informações técnicas sobre o segmento. E para falar sobre o tema de hoje, que é colagem estrutural e ancoragem química, contaremos com a participação do engenheiro Tiago Alves e do engenheiro Paulo Silva. Vou apresentar aqui, então, os nossos especialistas. O Tiago Alves é técnico em edificações, graduado em engenharia civil e pós-graduado em engenharia de avaliações e perícia. É membro do CE 002-109010, Comissão de Estudo, Projeto e Execução de Revestimentos em Placas Cerâmicas, da ABNT, nas normas 13.753 e 13.754. 54, desculpe. Ele também é membro do CE 189-00003, Comissão de Estudo de Métodos de Instalação, da ABNT NBR 13755, revestimentos de parede externa e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante, a parte de procedimento. Também membro do CB 018, que fala sobre o projeto de norma, né, 13528, revestimento de paredes de argamassas inorgânicas, determinação da resistência de aderência à tração, e membro do CE 02 13601, Comissão de Estudos de Desempenho de Edificações, que fala da BNT 15575. Boa noite, Tiago. Você pode ativar, por favor, a sua câmera, o seu microfone. Estamos aí com o pessoal. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um webinar SICA, com a presença também do ilustríssimo Paulo Silva, e para mim é uma grande alegria, né, compartilhar um pouco, né, daquilo que nós sabemos em conjunto. Então, sejam bem-vindos, espero que gostem. Já aproveito para dizer para vocês, nós temos nosso bate-papo no finalzinho aí, vá colocando as suas perguntas, e se a gente conseguir respondê-las, faremos então em conjunto, eu e Paulo. Mas com certeza vocês vão conseguir responder. Eu estou vendo aqui que o Gabriel comentou que não está escutando. Eu gostaria de reconfirmar se mais alguém está com esse problema, se vocês estão me escutando, estão escutando o Tiago, ou se alguma coisa específica com o Gabriel, vocês poderiam sinalizar? Vocês ouvem? Normal, Jefferson. Tá, Gisele ouvindo bem, ok. Vou sugerir, Gabriel, por favor, você tentar sair e entrar novamente, que eu imagino que isso vai se resolver. Então, eu vou dar prosseguimento, porque todos estão confirmando que estão escutando. O volume está baixo, né? Então, vou falar um pouco mais alto, próximo do microfone, para vocês me ouvirem. Tá bom, então, pessoal. Então, agora vamos apresentar o nosso professor Paulo Sérgio. Ele é engenheiro civil, sócio-diretor técnico da Planville, consultor em cerâmica, argamassas e fachadas. Atua no setor cerâmico há 33 anos, professor Limbeck de Engenharia Diagnóstica. Boa noite, professor Paulo. Seja bem-vindo. Você pode ativar a sua câmera e seu microfone, por favor. Está ativado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Legal. Boa noite. Prazer Que estar de legal, volta. sejam bem-vindos. Então, agradeço, né, mais uma vez aí a participação de vocês para esse webinar. Então, por favor, fiquem à vontade, usem a caixa de bate-papo para colocar as suas perguntas, né? Ao final, a gente vai procurar responder todas ou o máximo de perguntas que vocês tiverem. Então, eu vou ficar aqui na parte de back-office, vou estar assistindo, mas vou fechar minha câmera, meu microfone, para vocês darem atenção e foco para os nossos especialistas. Bom evento.
Obrigado. Vamos lá compartilhar minha tela. E vamos lá, Paulão. Primeiro você explica do aplicativo da SICA, né? Isso, deixa comigo. Mais uma vez, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, com a presença ilustre do Paulinho, o famoso Paulinho Planville. É uma grande alegria, uma satisfação estar com você, estar com o Paulo. E vamos lá, Paulo, tentar falar um pouquinho sobre colagem estrutural e ancoragem química. É claro que vamos dar um foco muito mais em ancoragem, né? O nosso tempo é reduzido, mas espero que possa contribuir bastante com todos. Vamos lá. Então, é claro, eu sempre gosto de iniciar mostrando para vocês o que nós temos também de diferencial. SICA, a SICA possui, para nós, nossa satisfação, um app chamado Mundo SICA, e é uma grande alegria que eu apresento para vocês, para quem não conhece. Através desse app, você vai poder também desfrutar bastante das tecnologias que a SICA possui, mediante consulta de fichas técnicas, dos e-books, algumas pílulas de conhecimento, vídeos sobre os produtos. Você vai poder também interagir, tendo a possibilidade de avaliar como é que está o seu conhecimento. Não faça essa experiência se você não tem. Baixe lá no seu celular, nas plataformas Android ou iOS, tem essa possibilidade. Faça essa experiência que você vai gostar bastante. Beleza? Então, esse é o nosso app. Conheça, você vai gostar bastante. Eu passo a bola para o nosso amigo Paulo, para que ele possa se apresentar, falar um pouquinho, né, da sua vida, da história da Planville, que eu já conheço há ter tempo, ó. Tô até perdendo o cabelo já, hein, Paulão? Você é diferente, né? Então, me sinto em casa na SICA, né? E hoje estou perante um... O pessoal está ouvindo bem? O meu chefe está falando que está baixo o microfone. Está ouvindo bem, Thiago? Eu estou ouvindo bem, Paulo. Então tá bom. Então, a Planville é a empresa que eu faço parte. Ela foi montada em 89 pelo grupo Incepa. Eu fui um terceirizado da Incepa e então nossa história se confunde com o mundo cerâmico. Eu tenho 33 anos de carreira como engenheiro e 31 especificamente como Planville, como empresa, né? Nesse tempo aí a gente tornou-se assim conhecido como quem lida com cerâmica e quem lida com argamassas, né? E nessa trajetória encontrei meu amigo Thiago Alves, né? E me convidou para esse evento, eu nem sabia o que era. Eu falei que o Thiago eu vou até o inferno, né, Thiago? Ok, satisfação, hein? Então. E para mim é um prazer estar aqui, né? Trabalhamos juntos mais ou menos há 15 anos, né? Acho, mais de 15 anos, 16 anos, sei lá. 16 anos, Paulinho. 16 anos, então é um baita tempo, né? Mas a gente começou novo, eu e o Thiago. Não pense que a gente é velho. Não, que isso. Estamos na flor da juventude. E há 13 anos nós lidamos com projetos de fachada, temos aprendido muito com cada case, né? E hoje o ponto de intersecção para esse treinamento são as fachadas ventiladas. Há mais ou menos 5 anos nós estamos estudando muito fachadas ventiladas. Estamos tentando desenvolver o sistema Frontec de Toledo, Espanha, aqui no Brasil, há 4 anos. Realizamos 2 fachadas ventiladas, o Sebrae Vitória e o Fórum de Teresina, que está sendo entregue. Então, esse tema da injeção, ele também faz parte dos grandes dispositivos das fachadas. Claro, existem muitos que são em buchas, mas é um grande predicado. Então, a nossa disposição agora, hoje, é entender que tanto a colagem estrutural, que não é um métier assim, clássico da Planville, nós somos uma empresa multidisciplinar. Nessa hora nós chamamos os especialistas, né? Eu chamo aqui em Curitiba o professor Barão, a Cris Furlan, que está com a gente aí nos novos patologistas, porque requer também a avaliação do que vai ser feito, né? Mas a parte da injeção, a Planville milita bastante. Vou mostrar para vocês. Pode pôr o próximo slide.
Então, todo mundo sabe que a Planville, principalmente eu, né, nós somos bastante filosóficos, né? Nós vamos ficando até conhecidos por isso, Thiago. Né? Então, mas o que é importante? Eu gosto muito de estar na SICA, porque a gente vê iniciativas menores, isso é louvável, mas o mundo está muito mais acelerado e a vida está ficando acelerada. Então a gente corre o risco desse aceleramento. Então as construções também estão ficando muito aceleradas, mas as coisas requerem tempo. Então a SICA tem muitos anos de estrada, ela pauta bem as suas soluções, né? Então ela nos dá o quê? Confiança, né, Thiago? Então a engenharia, a gente compreende que é a arte de modificar a natureza. Quando a gente faz uma obra, a gente cria um impacto, não é isso? Mas ela serve ao homem. E muitas vezes ela se deforma. E nessa deformação, vamos precisar de colagem, vamos precisar de reforços. Você faz uma bela fachada e ela tem 10, 12 pontos ocos. Então a gente vai precisar fazer várias fixações. Vamos trabalhar na área industrial, vamos ter fixação de tornos, é tudo isso que vamos falar hoje. Mas, pessoal, não se transformam as coisas da noite para o dia. Concorda, Thiago? Com certeza, Paulo. Leva tempo para uma casa que você constrói com a sua família virar um lar. Ela vai virar um lar com a sua ocupação, com a sua dedicação à sua família, né? Por isso que eu estou feliz hoje, que eu estou com meu amigo Thiago Alves, de 16 anos juntos, e nós construímos uma história juntos, né? Há uma relação de confiança entre nós. E assim eu sinto que está se formando, principalmente nessa nova fase da SICA, né? Porque há muito tempo eu lido com a Parex, né? Então, e é um tempo menor, mas também muito intenso com a Quimicril. E hoje estamos todos juntos aqui, né, Thiago? Perfeitamente. Perfeitamente, Paulinho. Então, a nossa experiência, que nós vamos transmitir para vocês hoje, vem da soma desses longos anos, né? Tá tudo conectado, tá tudo interdependente. O elo em comum, o que é, Thiago? É o tempo. Quantos cases nós já vimos de argamassa? Quantos cases nós já falamos sobre epóxi? Quanto nós falamos Muitos, hein? de mergulhar e rejuntar com epóxi? O desempenho dos selantes, né, subaquáticos. Então hoje a gente vai repartir com vocês a experiência, mas ela está curtida pelo tempo, né? Isso que vai ser importante nessa uma horinha. Isso mesmo, Paulo. Isso é importante, né? Isso. Para a gente poder, principalmente no surgimento de uma manifestação patológica, principalmente devido ao tempo, né? O que fazer? Eu quero fazer realmente uma modificada na fachada da minha casa, do meu escritório, né? Da minha edificação, mas o que posso fazer? Quais são os materiais? Qual a tecnologia a ser adotada? Então, isso é importante. Então o papel da Planville, muitos estão aqui na sala, tu viu o Renato Frade, viu a Jéssica, viu o Jefferson. Na verdade, eu gosto de que a Planville seja uma praça, um grande ponto de encontro, né? Então, por isso que eu aceito prontamente esse encontro, né? Porque nós temos que encontrar a teoria com a experiência das normas, tá? E a prática com o saber da tecnologia. Então, ter essa oportunidade sempre vai ser o nosso ponto de partida, né, Thiago? Perfeitamente. E nessa linha, pode seguir ali, quando, né? Nós vamos falar hoje do ponto de partida entre a experiência, né? De fazer uma ancoragem estrutural e uma ancoragem química, né? Então eu vou dar a minha contribuição pelas minhas experiências, né? Um dos primeiros pontos fundamentais que eu vejo na parte do que eu estou ligado, a engenharia de fachadas, são os grampos de ancoragem. Existe uma norma, vocês devem saber, né? E muitas vezes, por um bom tempo, os condomínios eram órfãos desses grampos. Então o cidadão botava uma lata de concreto, laçava 3 vezes a caixa d'água e assim descia, não é isso, Thiago? É isso aí. Então, mas as normas de segurança e a própria convicção dos condomínios foi determinando a fixação desses grampos de ancoragem. Não sei se vocês sabem, com tudo, né, tem uma norma e a norma é a lei para isso. É a NBR 6434, se não me engano, pela minha memória. Então você vai ter que fazer o quê? Encontrar um ponto da superestrutura que esteja nessa platibanda
que tenha uma resistência e que suporte o contrapeso de uma pessoa com uma carga de segurança ou que vai ficar pendurada nesse dispositivo de ancoragem. Então, os ensaios são rigorosos, né? E tem mais imagens agora, Thiago, pode passar? Vai abrir outras, né? Então, você tem dispositivos de aço inox, aço inox 304L em geral, por causa das oxidações, e você vai fazer vários ensaios. Agora, eu posso fazer isso apenas com uma bucha? Thiago? Não, né? Não. Eu preciso de um chumbamento químico. Exatamente. Muito mais eficiente, né? São os vinilésteres. Aí o Thiago pode... Como você sabe que nós não gostamos de aula fônica, né? Exatamente. Podemos estar interagindo, né? Tá certo, Paulo. É isso aí. Pessoal, não deixe as perguntas para o final. Então, a gente tem visto, em geral, esse trabalho, eu não assino, porque ele é assinado por um engenheiro mecânico. Existe um torque da ferramenta. Pena que eu não coloquei todas as fotos ali. Ele tem que fazer um torque no parafuso. Tudo isso. E depois tem que fazer um ensaio de arrancamento à tração. Depois ele tem que fazer um ensaio de contrapeso. Então, tem que ter a validação desse dispositivo. E eles começam com as linhas de vinilestre. Que produto você tem para essa região aí, Thiago? Nós vamos falar adiante, mas eu adianto com muita tranquilidade. Nós temos, por exemplo, para esse tipo de ancoragem, o nosso Sika Anchor Fix 3001. É um material que possui as suas certificações internacionais, justamente para conferir e dar tranquilidade, né, na utilização desse tipo de produto. Mais adiante, nós vamos falar algumas informações importantes, complementando o que o Paulinho está nos dizendo também, para que vocês possam ter, principalmente, a diferenciação entre um ponto de ancoragem química para um ponto de ancoragem mecânica, né? Tentando, de forma sucinta, entender um pouco essas diferenças entre um e outro, tá? Aqui em Curitiba, quem pratica isso é Vertical Tech, os amigos meus. Então, é muito importante você ter um sistema e ele tem que ser validado. O segundo ponto que eu quis introduzir para vocês começarem a conversar algumas das matrizes, algumas das peças fundamentais das fachadas ventiladas. Tá? A fachada ventilada, basicamente, ela tem um peso por metro quadrado de 32, 35 quilos, 28 quilos por metro quadrado, e ela vai estar ligada a uma superestrutura. Essa foto é uma obra que a gente fez com a Pavebras do Sebrae Vitória. Então, vamos lá, pode ir indo, Thiago? Está no comando. Então, você tem que fazer o quê? É uma obra que tem uma placa de porcelanato nacional que faz essa negativa nas fachadas e também é aplicado no teto da parte do saguão do térreo. Então, você vê ali, você tem a foto da direita, é um teto, né? E ali a fachada. Então, você precisa ter um sistema que tenha a sua validação. Você pode, como o Thiago vai explicar depois, de forma química ou de forma mecânica. Mas é um ponto fundamental. Esses projetos vêm calculados pelo fabricante de fachada ventilada. Novamente, com ensaios de arrancamento, né? Aqui no Brasil, o professor Otávio, de Belo Horizonte, realiza os ensaios. Então, você precisa ter uma validação novamente. Por mais que nós temos um superpoder, né, da marca Sika, né, fantástico, bom, mas você tem que fazer e ser humilde e fazer o ensaio para validação do sistema. Concorda, Thiago? Perfeitamente, concordo. Porque você sempre tem o ato de fazer a aplicação, você tem que fazer a limpeza do furo, você tem vários procedimentos que podem contaminar o resultado. Seguindo, vai continuar vendo a fachada? Ó, então você aí, ó, veja como você, e claro, com um rigor maior ainda, porque é uma negativa, né? Então veja a importância dos produtos químicos na construção civil. Não somente também, né, Paulinho? Quando nós falamos da ancoragem, não adianta você ter a possibilidade de se utilizar um excelente material que vai lhe dar um bom desempenho, até superior daquilo que você necessita,
se você não tiver um substrato apto para poder fazer a aplicação desse tipo de sistema. Então, as avaliações, a gente não pode pensar somente de modo particular, falando apenas em produto. Nós temos que pensar de forma sistêmica, não somente no produto, como mencionei, mas de forma geral, desde a saúde do seu substrato, como é preparado o substrato, como é feito a metodologia executiva, para que você possa obter o resultado satisfatório. Isso é importante também, né? Seja ele de forma negativa, né? Seja ele em situações convencionais ou não, né? Uma coisa que eu tenho aprendido que não é um ensaio reprovado um fim para um sistema. É só o ponto de partida. Exato. O problema é você fixar um elemento em algo que esteja frágil. Se você tem essa ciência, você pode grautear, você pode fazer vários procedimentos, endurecer superfície, tem muita coisa que você pode fazer. O que você não pode fazer é não saber o que você está fazendo. Então, Exato. o que a gente tem preparado aí nos cursos de engenharia diagnóstica é fazer com que os engenheiros, os arquitetos, entendam o enunciado, entendam o que eles estão de fato fazendo. O que é fixar um perfil, como é que ele vai tracionar, como é que ele vai trabalhar, para depois ele usar os milhares de softwares, de fabricantes, de programas, porque nós somos uma geração que, infelizmente, está se perdendo, não entendendo o princípio. Então, esse é um ponto fundamental, né? Seguindo, vamos lá, Thiago. Então, imagine, estavam preocupados com a placa, não ela na vertical, descendo, totalmente queda livre. Gostou, Thiago? Ficou uma obra de arte, ficou muito bonito. Mas ela está desafiando a lei da gravidade. Então, é muito importante isso, pessoal. Entender a visão sistêmica. Vamos lá? Então, a fixação das fachadas ventiladas sobre a estrutura é um grande ponto. Várias peças, vários elementos vão ser usados. Claro que existem também buchas. São buchas especiais. É um sistema muito amplo, mas é um mercado totalmente que está se descortinando no Brasil, né, Thiago? Exatamente. Então, hoje você tem a possibilidade de fazer uma fachada ventilada, seja ele em pedra natural, de grandes dimensões, peças de porcelanato, de grandes dimensões. Nós estamos falando em 1,20 por 2,40, 1 por 3, 1,60 por 3,50, tem 1,80 por 4,30. Então, são várias dimensões que há a possibilidade de ser utilizado, desde que, mediante a execução de um bom projeto, além do projeto, uma boa execução e materiais dispostos a suportar, né, essas tensões, essas oscilações, esse intemperismo, enfim, dando segurança. E por muito tempo, né? Novamente o tempo... Exatamente. Podemos falar o quê? 15 anos, 10, 15, 20 anos. O sistema Frontec da Toledo da Espanha, a garantia espanhola é de 40 anos. Pois é. Então, nós temos que pensar na construção a seco e em longevidade. Claro, é extremamente versátil, é extremamente palatável as manutenções, mas nós precisamos, de fato, fazer como diz o Thiago, uma fixação sistêmica e ter validações em número estatístico que dê essa confiança aos players, aos donos dessas corporações que vão assinar essas super garantias. Né? As garantias brasileiras estão recordadas. Se alguém já fez uma fachada, diga para nós quanto tempo eles estão garantindo hoje na caneta. Nós temos hoje vários experts aí acompanhando conosco, né? Também podem compartilhar lá conosco as experiências. Isso aqui é só a introdução. O Thiago vai falar de um monte de produtos. Nossa, temos Então, pessoal, o que a gente chama de grapas, né? Então, você tem vários elementos, né? Então, você tem que entender que uma corrente, um elo, rompe no ponto mais fraco. Você precisa determinar que cada encaixe, cada situação,
tenha seu grau de segurança equivalente a todos os sistemas. Pode seguir, Thiago? Vamos agora deixar um pouquinho essa é outra fachada, essa é o Fórum Teresina, né, só para vocês verem. Então, essa é uma realidade que está cada vez mais presente no mercado nacional. Mas pode seguir. E grampeamentos subaquáticos. Aí está meu amigo Alexandre, da Subserve, de Joinville, né? Tem o Léo Medina, que é colega nosso lá de Caju. Então, você vai trabalhar subaquático. Vai, de repente, até resolver um oco subaquático com injeção. Ali ele está fazendo uma vedação de tubo emergente. Então, você precisa ter materiais que trabalhem nesse ambiente, né, Thiago? E aí, o Thiago vai depois mostrar vários produtos, né? Nós conversamos um tempo atrás que a gente falava sobre isso, desde rejuntar e tal. E era sempre com o Alexandre aí que está na foto. Tá? Exatamente. Nós temos algumas possibilidades, pessoal. Por exemplo, poderemos fazer os testes, principalmente utilizando um material que é usado para injeção, e justamente ele tem um comportamento excelente, principalmente em situações como essa, sendo ele num local, um ambiente com água salgada ou não, né, que, por exemplo, é o Secador 53, é um material importado. A grande vantagem, pessoal, que nós temos em relação à Sika, se nós não tivermos uma tecnologia para atender a necessidade do cliente aqui no Brasil, nós podemos trazer das demais unidades Sikas lá fora. Então, a troca de experiência técnica e tecnologia, para nós, é um grande, uma situação que pode ajudar muito e contribuir bastante, né, para atender a necessidade do cliente. Se não temos aqui, vamos trazer lá fora essa tecnologia. E se essa tecnologia for possível ser produzida aqui, nós temos essa ainda mais, né, vantagem. Perfeito. Principalmente numa situação como essa, desde um grout, por exemplo, subaquático, dependendo da necessidade, como também uma necessidade de injeção numa situação como essa. Sika 53? Como é que você falou o nome? Secador 53. Secador 53. A Luciana Isso, falou que produto base está epóxi. baixo. Esse aqui está no máximo, talvez seja na transmissão, né, Thiago? Eu estou ouvindo bem, você? Eu vou tentar, a Luciana, falar mais alto possível, tá? Então, e esse é um ponto Planville, né? A gente tem surpreendido o mercado, né? Até o Thiago se surpreende, né? Estou provocando agora oficialmente, agora que ele é o homem das injeções. Nós temos pelo Brasil feito bate-soco em fachadas, e para evitar que o desplacamento se torne adjacente, se eu tiro aquelas pastilhas da faixa azul, eu alivio o confinamento das vizinhas, e elas tendem a cisalhar também. O professor Cavani, eu crio uma cinética, eu faço uma área de tangência que vai também se afrouxar. Então, nós costumamos fazer furinhos, Thiago, fazer injeção. É uma característica nossa, né, de entender que a criatividade, né, deve ser empregada em todas as situações. Eu sei que você não tem visto isso, né, mas isso nós vamos conversando durante a nossa live, vamos conversar mais de 16 anos sobre isso. Então, qual que é a ideia? Depois, você está num trecho que nesse trecho entre a fita azul, a resistência de arrancamento é zero, ela está oca. Depois de feita a injeção, tanto com vinil quanto com epóxi, depende da situação, você tem 1 megapascal de tensão de arrancamento, 0,7. Pois é. Incrível. Inclusive, inclusive, como ela penetra, né, ela aumenta, inclusive, a resistência corpórea do próprio embolso. Bem interessante, tá? Então, depende de como você faz os furos. Então, esse vai ser um ponto importante para também mais um caminho, né, para os sistemas de injeção. Não tenho fotos de colagem, porque a gente não tem, realmente passa isso para os colegas, né? Mas aí você é um clássico, né, com as suas linhas de secadura e por diante. Exatamente. Não temos um material específico para
para atender essa necessidade. Mas temos materiais que tenham características, viscosidade, né, que podem ajudar muito nesse sistema. Por exemplo, né, o próprio material que nós usamos para injeção de fissuras, né, o 52, né, o secador 53, né, que são materiais fluidos que têm essa possibilidade, né, de ir permeando, auxiliando, preenchendo espaços vazios e dando tranquilidade, maior aderência, tanto na interface com o embolso, como também no TARDOS do revestimento cerâmico. E aí poderemos fazer enormes, em quantidades, enfim, ensaios para poder realmente comprovar o desempenho dos materiais, né? Então, lembra que eu falei que ia te provocar com essas imagens, né? Por quê, pessoal? Os problemas de cada um são raros, né? São seus, é de um objeto, é de um prédio. Teve um prédio agora que eu apoiei em Fortaleza que não existiam mais as pastilhas. Então, o ato de tirar as pastilhas, com certeza, gerariam quebras. E foi bacana, uma fachada de 25 anos. E o engenheiro de lá, o Costa, amigo meu, adquiriu confiança em implementar a técnica, né? Então, é bacana, pessoal. Vocês precisam ser criativos. Mas é muito legal, quando eu falo de encontros, né? Quando você é criativo, tendo uma plataforma confiável. Que a primeira plataforma é você mesmo, você é o engenheiro. Por exemplo, eu faço isso porque eu assino isso, né? Então eu tenho a primeira criatividade e segundo a coragem e a gente estudou para isso, né? Mas se baseia em plataformas confiáveis, fabricantes confiáveis e sempre tem a humildade de fazer ensaios. Nós temos assim uma tecnologia gigante, Paulo. Então, com isso, dependendo das características dos materiais, que tem um atributo específico para uma determinada necessidade, isso não quer dizer que ele tendo esse atributo, nós não possamos usufruir desse atributo para um outro fim. Isso mediante os ensaios, os testes, que a gente consegue comprovar se esse material atende ou não a esse tipo de necessidade, né? Então, é uma possibilidade que nós temos. Bom, sempre com certificação, sempre com autoria, mas isso é muito importante. Então, já põe um texto ali, né? Então, tá aí o Renato Saad, né, que é um dos novos patologistas, está assistindo a gente, né? Então, nós entendemos que a engenharia diagnóstica, vou passar a palavra para o Thiago falar dos materiais, ela é um encontro da iniciação com a intuição, da inter-relação com a inferência, da consultoria com a prevenção. O que está dizendo, pessoal? Nós não queremos ser patologistas da obra morta ou relatório de prédio caído, né? Nós acreditamos na engenharia de prevenção e diagnóstico com solução, onde você começa a prever a patologia na mesa do arquiteto. Elimina ela no ponto de nascença, né? Então, com isso, você precisa determinar bem como é que são todos os pontos de um projeto e muito mais um retrofit, pessoal. Aquele prédio ali com pastilhas loucas, uma piscina que está com um trecho ali, você percebe a superelevação. Você tem que decidir se você tira aquela pastilha. Se baixa a água, cai toda a lateral. O que tem mais ver é cair laterais inteiras da piscina, não é isso, Thiago? Então, você precisa ter essa visão. Uma visão mais além do convencional para se destacar nesse mercado. Com você, Thiago. Vamos lá, então. Pode seguir. Deu uma paradinha aqui, Thiago. Isso, pronto. Voltamos. Você estava lendo ali sobre metafísica, depois eu explico ali. Tá certo. Pessoal, hoje, como falei para vocês, da tecnologia da SICA, nós temos uma grande vantagem. E nós possuímos, assim, uma tecnologia desde o início a cerejinha do bolo, ou pode ser a cobertura, como também o rejuntamento da fachada. Então, nós temos essa possibilidade
É um caminhão gigante, né, robusto e repleto de tecnologia, seja lá por reparo do concreto, proteção do concreto, reforço estrutural, impregnação hidrofóbica, grauteamento, colagem estrutural, ancoragem, enfim, como também finalizando, né, dentro do sistema Building Finish. Argamassas, rejuntamentos, argamassas técnicas. Então, vocês podem perceber que nós temos uma empresa que possui uma tecnologia completa, né, para atender qualquer necessidade do seu cliente. E se não tivermos aqui, vamos buscar lá fora essa tecnologia. Então, o nosso foco será este. Ancoragem. Só para vocês terem ideia, e corroborando o que o Paulo nos disse, naquela obra onde tinha uma necessidade de fixação em situação negativa, aqui eu tenho um exemplo dele. Aqui é um túnel lá em Boston, nos Estados Unidos. Em 2006, não me falha a memória, houve um problema. Houve o desplacamento, né, desses painéis de concreto sobre um automóvel. Aqui embaixo desses crombos, né, nós temos um automóvel, onde, infelizmente, se perdeu uma vida. Por conta do quê, pessoal? Das vezes, de um produto inadequado, de uma base mal preparada, né, de parafusos ou sistema adotado de forma equivocada, que podem ocasionar esses tipos de situações. Então, por isso é importante, quando nós falamos em ancoragem, como nós falamos em sistema de pano de fachada, fachada aderida, fachada ventilada, há necessidade de se ter o projeto. Como, por exemplo, falando lá do sistema de fachada aderida, na norma agora recente, né, revisada em 2017, a peça fundamental de todo esse sistema está na mão do projetista, que é ele que vai delinear, ele que vai projetar, ele que vai te dar todos os detalhes necessários para que você possa obter, né, uma uniformidade sistêmica. Isso é importante. Apresentando para vocês e falando um pouquinho da colagem estrutural, né, nós temos um tempo reduzido, já são 6h38, o tempo voa e a conversa é boa, né, Paulo? É. Isso aí. Então, nós temos aí uma possibilidade de colagem estrutural, né, em situações como esse, por exemplo, tendo que se refazer toda a parte de armadura complementar, ou numa possibilidade de corrosão que ocorreu, você tem que restituir esta parte de armadura, né, trazendo aí a necessidade da nova armadura, ou situações, por exemplo, você tem um concreto velho lá, precisa dar continuidade, fazer essa ligação novamente, essa ponte de aderência, essas são as possibilidades. Só que a gente tem que entender quais são as possibilidades que nós temos, né? Desta forma, nós temos lá uma possibilidade de ancoragem, né? Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês uma pré-instalada e uma pós-instalada, utilizando de sistemas como, por exemplo, o produto Sika Anchorfix 3001, fazendo a fixação dessas novas barras, né? E aí, falando da ancoragem química, do lado direito nós temos o Sika Anchorfix 3001, preparando, né, preenchendo os furos para fazer a ancoragem das barras. Aqui do lado esquerdo, você vê já uma grande diferença na utilização da ancoragem química. Você vai poder ver adiante essa diferenciação entre uma ancoragem química e uma ancoragem mecânica, porque aí eu tenho essa pergunta que eu lanço para vocês. Por que aplicar um chumbador químico ao invés de uma fixação mecânica? Isso faz a gente pensar. Quais são as possibilidades que eu tenho com a ancoragem química
e com ancoragem mecânica. Quais são essas diferenças? O que me traz uma e o que me traz outra, né, de vantagem. Do lado esquerdo da sua tela, nós temos aí um ponto de ancoragem mecânica e do lado direito, um ponto com ancoragem química. Já nos demonstra uma grande diferenciação. Você vê aí, pessoal, em todas as áreas, né, da minha barra, roscada ou não, a diferença, por exemplo, que eu tenho nas características que o chumbador químico vai me proporcionar em relação a um ponto de fixação mecânica. Olha só onde eu vou ter o ponto de maior ancoragem. Outras possibilidades, pessoal, são aos pontos de esforços aplicados, né, de forma longitudinal da barra, que vai me permitir o quê? Uma melhor eficiência nas ancoragens. Na diferenciação do lado esquerdo, na fixação mecânica, em comparação com a nossa ancoragem química, né, o chumbador químico. E aqui uma grande vantagem também entre um sistema e outro. Nós temos aqui em vermelhinho a possibilidade de me dar uma maior flexibilidade de utilização, né, de dimensões diferenciadas em relação ao ponto de ancoragem mecânica, que fica um pouco mais limitado, né? Então eu tenho uma maior flexibilidade. É o que me possibilita, né, ampliar um pouco as possibilidades no momento de eu estar projetando. E aí, desta forma, eu vou ter uma grande vantagem no esforço aplicado de forma longitudinal na barra, permitindo para mim uma eficiência na aplicação das ancoragens, né, em diversos tamanhos, sendo de possibilidades de materiais de base epóxi ou de base poliéster, dependendo da necessidade, sendo ele estrutural ou não, de base epóxi, protegendo ainda toda a minha barra contra a possibilidade de corrosão, diferentemente, né, em comparação aqui da ancoragem mecânica, que eu posso ter essa possibilidade de infiltração de umidade e incidindo com uma possível corrosão. Olha aí, do lado direito e do lado esquerdo, né? Toda essa parte que você observa aqui nos vazios, diferentemente dos pontos de ancoragem química. Desta forma, pessoal, nós dividimos as ancoragens químicas em duas situações. Aplicações de necessidades estruturais e de não estruturais. Como a gente consegue ver pelas exemplificações fotográficas aí, do lado direito e do lado esquerdo. Outras situações, quando nós falamos em necessidades estruturais, na chegada, por exemplo, né, de uma nova área a ser concretada, eu preciso fazer, né, os arranques, o chumbamento dos arranques, e como também em situações de aplicações não estruturais, que são aplicações corriqueiras, né, de corrimões, de pontos de fixação lá das bicicletas, enfim, painéis, móveis, enfim. Não tendo função estrutural, eu tenho um material específico para ser utilizado. Como o Paulo nos mencionou lá atrás, dos pontos de ancoragem, a NR18 também vem nos chamar a atenção com relação a isso. Por quê? Em edificações, né, com mínimo de 4 pavimentos, ou altura de 12, eu tenho a necessidade de fazer, né, os pontos de ancoragem, justamente, né, associando-se também à necessidade da manutenção, né, seja ele anual, seja ele mensal, né, dependendo aí o que tiver especificado dentro dos manuais, né,
entregues aos condôminos, por exemplo, vai ter as necessidades. Como é que eu vou ancorar o meu cordeiro, né, minha cadeirinha, né, ou até mesmo os andaimes? Como é que eu vou fazer a ancoragem? Eu preciso ter, né? Isso especificado em projetos. Isso é importante. Como o Paulo nos falou, né, das ancoragens para as fachadas ventiladas, ou até mesmo de dutos, enfim, né, como também guarda-corpos. Então, são algumas possibilidades, né? Aí, alguns outros casos, nós tivemos um caso, nós temos um case, vocês já estão, com certeza, já sabendo das duas torres mais altas do Brasil, lá em Santa Catarina, né? Próxima do Paulo, nós temos lá duas torres que foi necessário fazer toda a parte de reforço estrutural, e aí foram utilizados dois materiais nossos, né? O Sika Anchor Fix 3001, para fazer a ancoragem das barras, e para criar uma ponte de aderência entre um concreto velho e um concreto novo, o nosso Sicador 32 Gel LP, tá? Que é o produto adesivo epóxi, que nós vamos ver mais adiante. Só que diante disso, pessoal, Paulo, fique à vontade para você também fazer algumas interfaces aí, tá? Estou anotando. Dentro da ancoragem, beleza, Paulo. Nós temos, a princípio, a necessidade do projeto. Diante do projeto em mãos, nós temos que executar o planejamento para execução. E aí nós temos, por exemplo, conhecer algumas coisas, como o tamanho da barra a ser ancorada, né? Versus o diâmetro da broca a ser realizado. Aí aqui nós temos, por exemplo, algumas exemplificações, né, das dimensões das barras versus o diâmetro da barra, né, e o diâmetro da broca. Né? Dentro da sua profundidade, né, o H, né, máximo e o H mínimo, aí no caso. A altura máxima e a altura mínima, para que a gente possa, né, fazer as furações de forma adequada e para que você possa ter, por exemplo, em relação à bitola, né, o diâmetro da barra, você não poder fazer um furo com o mesmo diâmetro. Se você a barra vai entrar, mas não vou ter espaço para, né, ter o material lá dentro e conferir uma boa ancoragem. Tá? Então, isso é importante, só para vocês terem ideia. Depois de definido o tamanho da barra, né, a broca a ser utilizada, tem a profundidade da furação e o tipo de adesivo a ser utilizado, de acordo com a necessidade. Né? Qual o material mais apropriado? Né? Qual vai ser a metodologia a ser executada? Eu tenho que conhecer isso. E o projeto, com certeza, vai me dar esses parâmetros. Então, isso é fundamental. Seja ele, né, numa força cortante, por exemplo, né, ou numa tração. Qual é o tipo de necessidade, né, de influência que eu vou ter naquele ponto de ancoragem, para definir qual é o tipo de material a ser utilizado. O meu substrato, quais são as características que ele tem? Temperatura, tempo de cura, né? A umidade, se tem ou não, e os elementos a serem, os tipos de elementos a serem ancorados. Isso é importante a gente conhecer. Depois disso, nós temos os acessórios, né, que vão me auxiliar nesse tipo de trabalho. Algumas ferramentas, alguns equipamentos que eu posso utilizar, como esse, por exemplo, que é um soprador manual. Se você não tem lá, por exemplo, na obra, naquele momento, um compressor para você injetar o ar comprimido, para tirar todo o material pulverulento, tudo aquilo que aquele particulado que está presente no furo,
você tem essa possibilidade de ficar lá soprando mediante uma mangueirinha, né? Você tem a mangueirinha lá, coloca, né, no soprador, você vai ter essa possibilidade de fazer a remoção do material, né? Ou, né, além, claro, ou não, além de utilizar também as escovinhas para que você possa fazer, né, a remoção de todo o material, né, presente naquele furo. A SICA possui essas ferramentas, esses equipamentos, né, para fazer a remoção, fazer a limpeza, justamente para que você tenha eficiência. E aí, desde a pistola... Pois não, Paulo? Limpar, não contaminar o furo, né? Exatamente. Você investe em todo esse sistema e não faz a higiene da preparação. Exatamente. Então, isso é importante, pessoal, para que a gente tenha essa possibilidade. E agora eu mostro para vocês aqui, ó. Nós temos um dos nossos produtos utilizados para ancoragem. Esse aqui é o SICA AnchorFix S, de uso não estrutural. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, né? Ele tem no bico, é um produto bicomponente, você corta com a tesoura, tem o bico, né? É ele que vai fazer a mistura, como vocês estão vendo aí. Depois que cortou, você vai acoplar no cartucho e com a pistola, seja ele pneumática, elétrica ou manual mesmo, você vai descartar, né, um percentual do material até você perceber que ele fica com uma cor uniforme, começa a utilizar. Tá? No SICA AnchorFix 3001, nós temos uma possibilidade de ter bicos sobressalentes disponíveis, né, em embalagens com 5 bicos para serem utilizados. Então, isso é uma vantagem. Um dos acessórios. E aí, um fator muito importante também, pessoal, são os distanciamentos, né, entre os furos, entre os parafusos. Por quê? Eu tenho que ter muito ciente nisso, que quanto mais próximo da borda, a grande probabilidade de perder resistência mecânica àquele furo é muito grande, principalmente quando aplicado uma força, né? Aí você vai sofrer. Então, isso é importante. Isso também é delineado em projetos. Isso é fundamental, para que você tenha, de forma sistêmica, tudo uniforme. É claro que o tempo urge. Paulinho do céu, o nosso tempo vai urgindo. Já são quase 7 horas. É que é véspera de feriado. Nós estamos vendo a metade ainda. Olha só. Coisa de louco. Assunto bom assim, né, Paulinho? Faz igual o Enéas. Fala, pode falar. Mais rápido. Meu nome é Enéas. É. Vamos lá. Então, dando continuidade, pessoal, nós temos que entender realmente, principalmente falando nesse foco de fachada ventilada, né, que foi apresentada pelo Paulo, quais são os esforços que serão submetidos? Qual é a profundidade do furo requerido? Qual a resistência necessária? E quais são as características do meu substrato? Tem que estar tudo delineado, tudo bem planejado, para que você possa obter maior eficiência possível do sistema, do produto que você vai adequar, né, vai utilizar. Os pontos, os parafusos, né, seja barra roscada ou não, de quais materiais vão ser necessários, né? Hoje, por exemplo, de acordo com a AC308, ela diz o seguinte: algumas condições são necessárias na perfuração seca, se ela vai estar, né? A perfuração, se ela vai estar saturada, se ela vai estar inundada ou se são ancoragens embaixo d'água. Existem alguns fatores aí que são adotados, né, para o projeto. Então, isso é importante. A gente não fala assim, vai catando, né, no ar, mas sempre embasado. E como o Paulo disse lá no início, isso é fundamental ensaiar os pontos, pessoal, para vocês, né, terem conhecimento
qual é o desempenho daquele material que você está utilizando. Justamente para conhecimento, para que você possa ter segurança e, com certeza, dormir bem à noite. Imaginemos uma fachadinha com aquela placa de porcelanato, 1,20 por 2,40, 10 milímetros, 9 milímetros de espessura, aplicada lá a 12 metros de altura. Imaginemos, né? O famoso CG, que eu não vou falar qual que é o significado, né? Bom, existem, pessoal, certificações. E eu gostaria de mostrar para vocês, de forma bem sucinta, né, que essa certificação nos dá esses parâmetros. E o 3001, né, o S, por exemplo, passam por essas certificações, que nos dá essa tranquilidade, principalmente na utilização desses materiais. Né, principalmente quando, né, aplicados às forças, na tração cortante ou a união das duas. Porque senão, né, se eu não tenho uma boa base preparada, um furo bem adequado, o preenchimento adequado daquele furo, eu posso ter algumas situações. E uma delas são essas aqui, ó. Alguns modos de falha, principalmente no sistema de tração. Você tem aí a ruptura em cone, como você vê na primeira imagem, a falha na interface do adesivo. Por quê? Limpeza do furo. Isso é fundamental, né? Ou um material que não é adequado para aquele tipo de situação, porque ele está úmido, porque está inundado ou está saturado. Interface do elemento e adesivo. Boa parte do adesivo fica lá, mas não ancorou bem naquela barra. Aquela barra pode estar contaminada, pode ser um problema de material. Isso é fundamental, pessoal. Ou uma falha mista. Ele sai, parte aderida na barra, parte fica. Ou a ruptura, né, na barra. Estou passando bem rapidinho, pessoal, justamente para que a gente possa chegar pelo menos numa boa parte. Tá? Só para vocês terem uma ideia, principalmente, com certeza, todos os profissionais que estão nos acompanhando, a SICA possui o software que nos auxilia no dia a dia para os cálculos, né, para o dimensionamento das ancoragens. Isso é bom vocês conhecerem, tá? E é de forma gratuita. Isso é importante, viu? Muito bem. De forma rápida, Paulinho, quiser fazer uma interface aí, fica à vontade. Não, fica à vontade. Você tem que tocar um pouco mais de material. Beleza. Então, vou apresentar para vocês o SICA Anchor Fix 3001, pessoal. É um produto importado, possui uma cura lenta, tudo vai depender, então, da tua necessidade do seu cliente, necessidade em projeto, se eu preciso acelerar, se eu preciso ter um material com ancoragem e secagem rápida, ou se é de condição não estrutural, nós temos duas possibilidades. Esse que eu mostrei para vocês, que é o SICA Anchor Fix S, produto bicomponente, ou o SICA Anchor Fix 4. Tanto o S como o 4, pessoal, são produtos de uso não estrutural. Só que a diferença que nós temos, tanto o Anchor Fix 3001 como o Anchor Fix 4 são de base epóxi. O SICA Anchor Fix S é de base poliéster. Então, a cura dele, a secagem é extremamente rápida. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de secagem. Podemos sair de 4 minutos, de 1 minuto e meio, a 40 minutos, dependendo da temperatura que eu tenho lá no local. Ok? Só que temos um detalhe. 2 produtos são importados, mas nós temos lá em estoque, que é o Anchor Fix 3001 e o Anchor Fix S. E o Anchor Fix 4 é produção aqui nacional, então facilita bastante. Beleza? Então, nós temos aí o 3001, como já falei bem rápido para vocês, ele possui esses certificados internacionais, que me dá essa tranquilidade. Sabemos que esse material é atestado, ele possui desempenho para o fim que ele destina. Tá? Então, para locais com aplicação
horizontais, verticais, posso aplicar a aplicação sobre a minha cabeça, com tranquilidade, não vou ficar com a minha careca repleta de produto, né? Não tenho que usar aquele chapeuzinho cata-ovo, certo, Paulo? Sem problema nenhum, pessoal. Facilita bastante. A sua vantagem, pessoal, ele possui um tempo em aberto, né? Entre 3 e 6 horas, que já é capaz e atende tranquilamente as necessidades de ancoragens estruturais, né? Principalmente. Como foco, pessoal, é fachada ventilada, por que não saber qual é o comportamento desse material versus o que nós encontramos no mercado com as mesmas características? Só para vocês terem ideia, nós obtivemos, né, um percentual de 49% de acordo com o diâmetro da barra. Você vai tendo desempenhos diferenciados em relação, por exemplo, né, ao material similar do mercado. Ok? E aí, um gráfico para vocês entenderem em termos de desempenho do Anchor Fix 3001 versus um concorrente encontrado no mercado. Uma pergunta. Pois não, Paulo. É fabricação nacional ou é importado? O 3001... Não, é importado. Importado. Isso. E o concorrente é nacional ou importado? Também importado. Ok? Bom, nosso tempo está estourando. Queria passar esse vídeo, mas vamos adiante. Nós temos Sica X4. A Cláudia dá um minutinho, eles querem ver o vídeo. Esse vídeo é bacana. Então vamos lá. Não é demorado não, é rapidinho. Só que infelizmente nós estamos sem som. Vamos tentar. Então, pessoal, esse vídeo vai mostrar para a gente a metodologia na execução do furo. Ao realizar o furo, você vai fazer o procedimento de limpeza. Aqui ele está injetando ar para tirar todo o material turbulento, primeira vez. Aí vai pegar a buchinha vai passar, sempre girando, injeta novamente o ar, vai lá com a buchinha, movimentos, né? Cosqueando ele, injeta o ar pela terceira vez, para deixar o seu material, o seu ponto, bem execuível. Aí ele vai tirar a dimensão para que você tenha a quantidade adequada de material a ser ancorado, ser injetado, desculpa. Aí é uma barra, né, um gabarito que pode auxiliar. Cortou a ponta, colocou o tubo, colocou o bico, aí você vai descartar um percentual, é bem pouco, até você perceber que a cor já está uniforme. Esse é um gabarito, é 2/3 da profundidade, para que você tenha a quantidade adequada de material e não tenha desperdício. Valeu pelo vídeo, hein? Beleza? Muito bem. Então, nós temos o nosso Anchor Fix, né, 4. Aplicações de não uso estrutural. A vantagem desse material, pessoal, que o desperdício é zero. Posso dizer zero, né? Mesmo que você tenha um pouquinho naquela ponta que você tem que desperdiçar. Poxa, fiz a ancoragem necessária de não uso estrutural. Tem lá o material que está ainda dentro do cartucho para ser utilizado novamente. Infelizmente, você vai perder o bico. Ou se você tem lá a paciência de ficar fazendo a limpeza com um removedor, né, um diluente, para que você possa usar o novo bico. Ou você vai adquirir outro material, outro bico. Tá bom?
Então, desta forma, pessoal, as vantagens em relação ao parceiro dele, que é o Sika Anchorfix S, que é de base poliéster, o Anchorfix 4 é de base epóxi. Então, ele tem como característica uma cura mais lenta, 24 horas depois. Diferentemente do nosso Anchorfix S, que é esse que eu vos apresento, podendo ser aplicado, né, barras roscadas, parafusos, em substratos como concreto, alvenaria, oca ou maciça, pedra natural, rochas sólidas, que não tenham função de estruturais. Variando de 4 a 40 minutos o tempo de cura desse material. Ambos são, né, de base tixotrópica. Ou seja, eu posso aplicar sobre a minha cabeça com tranquilidade. Tá bom? Também possui certificados. E aí, de forma rápida, pessoal. Vou responder uma pergunta aqui, tá? Pois lá. Que cuidados tem para aplicar na vertical? Tixotropia, né? Isso. Exatamente. Se eu tiver um material mais consistente, mais robusto, consigo aplicar, né, tranquilamente acima da cabeça, em situações negativas, né, com tranquilidade, sem ter o problema do material ficar escorrendo. Isso é a vantagem. Nós temos materiais de base tixotrópica. Ok? Então, de forma rápida, já estou terminando, tá, pessoal? Nós temos aí o nosso Sikador 31, falando agora, de forma bem rapidinha, aos produtos utilizados para colagem estruturais. Nós temos o Sikador 31, é um produto de base epóxi, bicomponente, latinha, componente A e componente B. Você vai misturar os dois para obter uma massa bem homogênea para ser utilizado. Seja ele como ponte de aderência entre um concreto velho e um concreto novo, como estamos dizendo, como também um adesivo. Nós temos um sistema chamado Sikador Combiflex, utilizados para juntas. Você tem lá uma área externa, precisa fazer o tratamento daquela junta. Nós temos o sistema Combiflex, por exemplo, que pode ser utilizado, e eu preciso ancorar esse sistema com um material epoxídico. Sikador 31 é ele. Tá? E também, quando você tem fissuras em todos os elementos estruturais, e você precisa fazer a ancoragem, a colagem dos bicos, ou os bipos para poder fazer a injeção. É o material que a gente tem especificado. Aqui são comparativos, mostrando que o material tem uma boa tixotropia, onde você tem o Sikador aplicado, ele mantém ainda, mesmo na espessura, um material sem escorrer. Então facilita bastante. Tem um outro vídeo, pessoal, vai mostrar rapidinho. É um vídeo comparativo, pessoal, em relação a alguns outros produtos bem similares. Então, vocês vão ver o comportamento dos materiais, tá? Então, você está vendo aí no vídeo o Sikador 31, com a característica dele. Ele mantém sem escorrer, que para a gente, dependendo do local a ser aplicado, eu preciso desse material com essa tixotropia, justamente para não ter problema do produto ficar babando, né? Você tirou a marca, não vai dar para ver? Ah, não, né? Tô brincando, Thiago. O importante é mostrar mesmo essas diferenças, né? Não, mas Como você, com as mesmas características. Por isso que é importante você saber o que está fazendo, né? Exatamente. Aí tá complicando, hein? Aí você já vê a diferença, pessoal.
O produto concorrente precisa das mesmas características, desde utilização e desempenho, porém, com essa característica. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia, estou terminando, tá? A gente se empolga. Mais 5 minutinhos. Esse é o 32 gel, né? Esse é o 32 gel. Qual a diferença que nós temos? Esse é o material um pouco mais fluido. Terminando o vídeo aqui, pessoal, a gente encerra a nossa apresentação e aí vamos para as perguntas, tá? Esses vídeos tem no app lá no aplicativo? Temos vários vídeos. Ou no YouTube também vocês já podem conseguir, com certeza. Então nós temos aí do 31 para o 32 gel. Material que eu posso aplicar com um pincel para facilitar justamente a espalhar o material com melhor eficiência. Como nós vamos ver aí, ó. Já com o secador 32. De narração, Thiago? Pois é. Se esqueci que eu estou empolgado aqui. Pessoal, nós estamos usando o secador 32. Obrigado, Paulo. Em comparação com alguns outros. Áudio, né? Mas não está sem áudio. Pois é. Nós temos um material, o 32, que facilita bastante espalhar tanto o 32 gel. Hoje nós temos o 32 gel LP, que diferencia-se o quê? É o tempo em aberto desse material. Tanto o 32, o 32 gel, ele possui o tempo normal. Então, se você perceber que ele está perdendo esse estado pegajoso que vocês estão vendo no vídeo, significa que o material já está vitrificando. Então, eu preciso, dependendo, principalmente a dimensão da área, a criar essa ponte de aderência, eu preciso de maior tempo. 32 gel LP, um tempo de 4 a 6 horas. Perfeito. Ok? Então, esses são os materiais. E são situações que Tá todo aí. mundo passa nas suas obras, né? Isso aí é... Exatamente. Se eu preciso fazer um reparo pontual, o secador 32 gel também ele tem esse apelo de ancoragem, mas o foco seria realmente ponto de aderência. Como vocês estão vendo aí. 32 gel, 32 e o 32 gel LP. Ok? Perfeito. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos deixar mais adiante aqui os nossos contatos. Nós tínhamos mais informações, mas depois, 1 hora é tão pouquinho, né? Mas fica o nosso contato. E eu agradeço a atenção de todos, né? O companheirismo do Paulo
Obrigado, Paulo, por estar conosco, trazendo a tua necessidade, o teu dia a dia, principalmente num ponto que nós temos hoje no mercado que não é mais, né, algo assim desconhecido, mas é algo atual, que são as ancoragens para as fachadas ventiladas. Tá perfeito. Tudo bem. Peço desculpa pelo extrapolar o tempo. Foi pouquinho, né, Cláudio? Cláudia? Desculpa, eu não tinha habilitado o microfone. Foi excelente a apresentação. É porque eu fico aqui monitorando as perguntas e os comentários do público, então estou aqui defendendo as perguntas, né? Todo mundo elogiando, vocês dois juntos fazendo essa apresentação. Então eu vou iniciar aqui as nossas perguntinhas para a gente não deixar de responder para o público. Eu tenho aqui algumas. Uma delas, o Lauton perguntou se existe alguma perspectiva para colagem de emboço descolado. Bom. Aí vai no meu estilo, né? Isso, exatamente, Paulo. São as técnicas de injeção Lauton. Lauton, parente, Fortaleza. Novo patologista. O Thiago prometeu que vai estudar, né, Thiago? Produto. Exatamente. Mas, é claro, vai buscar certificação. Eu já fiz isso, fiz uma grande obra, fiz em Campo Grande, fiz em Curitiba e tive ótimo resultado. Entendeu? Muito bem. E complementando um pouco o que o Paulo falou, realmente, quando nós falamos no desplacamento da interface do seu substrato com a sua camada de emboço, dependendo da área e o porquê que ela está desplacando, se você realmente não agir de forma rápida, isso pode virar, né, uma epidemia, né? E aí você pode condenar toda a sua área de embolso. Aí acho que cabe uma colocação prudente, que eu já fiz com o Lauton, conversamos sobre isso. O Lauton é o batizador desse tipo de desplacamento como o desplacamento volumétrico, onde cai 3, 4, 5 centímetros. Aí entra o bom senso, né? Você tem que verificar a camada de emboço se ela é saudável. Você tem um emboço de 12 centímetros, 10 centímetros, sem telas intermediárias, por si ele não é saudável. Então não é a injeção que vai deixá-lo saudável. Mas se você tem lá um problema de aderência de chapisco contra um emboço de 3 centímetros, uma boa consistência, você tem diagnóstico para isso. Então precisa fazer o diagnóstico, a anamnese, né? Verificar todas as informações para daí decidir. O desplacamento volumétrico ele é sempre o mais perigoso do desplacamento. Certo, Thiago? Perfeito, concordo. A gente trabalha muito mais em camadas mais próximas da superfície. Mas já fiz, era um emboço de 3 centímetros, ele ficou maravilhoso. Mas o tateamento mostrava pequenas áreas. O profissional tem que ter tato e feeling para poder decidir bem. Essa finalidade das janelas de inspeção, né? Fazer janela de inspeção. Até que ponto está esse desplacamento? Sem dúvida. Pode continuar, Cláudia? Vamos lá. Mais perguntas. O Magno pergunta o seguinte: quais as dicas para ancoragem química de tanques e reservatórios de água, tubular, taça, nas fundações e bases, que geralmente são feitas através de chumbadores em barras de 1. Eu não sei se esse 1 é o que significa, é 1 por exemplo. Polegada? Deve ser, tem vamos umas aspas, assim, deve ser polegada, né? É 1 polegada. Tá. Exato. Então, de fundo estrutural, você tem a opção de estar utilizando o Sika Ancorfix 3001. Tudo depende de projeto, profundidade, realmente dimensão de barra, né, para que você tenha a possibilidade de usar. E tipo de substrato, se ele tem presença de umidade, se não tem presença de umidade. Então tem que estar tudo delineado para que a gente possa especificar qual o melhor material a ser utilizado. Então nós temos essa possibilidade, tá? Se você tem lá a sua necessidade na tua obra ou do seu cliente e está com dúvida, use, né? Fale conosco que a gente vai estudar juntos uma melhor tecnologia para atender essa necessidade. Seja do Ancorfix
ou outro tipo de tecnologia, para que você possa ter tranquilidade, segurança e uniformidade sistêmica. Perfeito. Bacana, Tiago. Agora a gente tem um colega aqui da América Latina, que fez, é o Joaquim, fez uma pergunta assim: uso escadas ou calçadas em concreto, com muita inclinação, como fazer para que os elementos permaneçam 100% em paralelo? Se vocês têm alguma experiência para contar em relação a isso. Paulo, quer compartilhar? Não, vai lá que eu preciso entender a pergunta. Os elementos ficam 100% paralelos. Não estou lendo ela aqui. Dá para você entendeu a pergunta? Repetir, Cláudia? Posso sim. Eu fiz uma tradução aqui porque ela está em espanhol. Ok. Mas alguma coisa que eu entendi. fora. Pode ser. Eles estão falando de escadas ou calçadas em concreto com muita inclinação. E aí a pergunta é como fazer com que tenha inclinação, como mantê-la 100% em paralelo, se vocês têm alguma experiência em relação a esse tema. Sim, entendi a pergunta. Tiago, o que ele está perguntando, você vai ajudar a nível de produto. Por exemplo, Vamos lá. rampa de carro, tal, você põe elementos que têm a tendência de deslizar. Agora, como vamos cambiar lá para o espanhol, né? Para definir que a peça fique na posição, tenha a fixação adequada. Perfeito. A utilização de materiais, né, com base tixotrópico. Justamente não pode ser base de fluidos. Ok? Agora, se você precisa regularizar para que você possa ter nivelamento, a necessidade de você tem uma base de concreto e você quer fazer mais um comprimento para que possa nivelar. E você precisa de uma ponte de aderência entre a regularização, por exemplo, e a sua base. Aí você vai usar, por exemplo, o secador 32 gel, 32 gel LP, e aí você solta o material para regularizar, para deixar ele paralelo. Isso tanto faz na vertical como também na horizontal. Porque esses materiais, apesar de ter uma viscosidade diferenciada, não é um material que fica escorrendo. Então você aplica com pincel ou com rolo, você cria essa camada para que você possa ver e fazer a ancoragem. Ok? Então, é o que a gente pode contribuir se nós entendemos bem a pergunta. Bacana. Então vamos lá. Aqui a última perguntinha. Que cuidados e que produto devo usar ao aplicar epóxi na cabeça, ou seja, totalmente vertical? Bom, primeira coisa, você tem que ver a tua necessidade. Poxa, se o seu material de ancoragem, se for o 3001, você tem a furação. Você vai preenchendo todo o furo, ok? O material é tixotrópico, ele não vai começar a escorrer. Mas se for necessário usar um material com maior fluidez, nós temos a possibilidade de usar, por exemplo, isso como se fosse umas rolhas, ok? Então você pega lá, vou mostrar para vocês aqui, ó, ao vivo. Nós temos a mangueira, certo? Se você tem para poder injetar lá no furo, tem lá. Se o material é fluido, você pode usar na ponta esse material, por exemplo, né, como se fosse uma bucha. E você vai injetando, com a pressão que ele vai injetando, ele vai empurrando esse êmbolo para fora. Tá? Ok? Aí você só coloca a barra. Tem um furo, dependendo o diâmetro, né? Você consegue. Caso contrário, você tira o material, ele vai ficar lá, você coloca a barra para que ele não possa ficar escorrendo. Mas a utilização do 3001 já vai lhe dar essa tranquilidade. Ele não vai ficar escorrendo. Legal. Enquanto eu falei que era a última pergunta, surgiram mais duas. Podemos prosseguir com essa?
perguntas. Até meia-noite é dia. Agora no finalzinho. Ó, Não, uma aqui não do... dá moral pro Thiago que ele não vai querer ir embora. Tá, vamos responder então essas últimas duas e depois a gente deixa o contato aqui dos especialistas para a gente está à disposição, né, de vocês. Eu sei que o pessoal gosta de aproveitar esse momento, né, que a proposta desse webinar da SIC é justamente essa, ter especialistas ao vivo, inclusive para essa troca. Então tem a pergunta aqui do Eduardo, que ele fala o seguinte: como que é a preparação do substrato e quais são as etapas e ponto mais crítico? Bom, eu vi aqui realmente essa pergunta. E boa pergunta, como todas que foram feitas até agora. Pessoal, a preparação do substrato é realmente um fator muito importante, porque você vai perceber a resistência do seu substrato. Você vai fazer um ponto de ancoragem. Você vai colocar uma estrutura ancorada ali. A hora que você tiver as solicitações sendo empregadas naqueles pontos, se você tiver um material inadequado ou um substrato mal preparado ou baixa resistência, a hora que for solicitada, vai romper, como vocês puderam ver naquela imagem que eu passei para vocês dos pontos de ruptura, alguns tipos, certo? Ou ele está muito próximo da borda, ou a resistência intrínseca daquele substrato não é adequado para fazer um ponto de ancoragem. Ok? Então, isso é fundamental. Os pontos mais críticos. Ponto mais crítico é que você tenha a possibilidade de ter em toda a barra, um preenchimento uniforme de ponta a ponta, para que você possa ter eficiência sistêmica. Isso é um dos pontos mais críticos. Nada a acrescentar, perfeito. Tá bom, então vamos para a última perguntinha. Qual é a melhor opção de ancoragem para fixação de um tótem metálico numa base de concreto, do nosso amigo Edivando, presente aí em todos os webinários da SICA? Paulo, deixa essa contigo? Vai com você, tótem, fixação com você. Beleza. Então, em termos de material, posso dizer para vocês que o SICA Ancorfix 3001. Agora, isso quem vai te dizer realmente é o projeto, é o projetista, ok? Qual vai ser a carga que aquele ponto de fixação vai sofrer, vai receber? Quais são, né, as tensões, né? Se é cisalhamento, ou seja qual for a tensão ali naquele ponto, vai ter que estar lá previsto em projeto. Mediante aquilo que está previsto em projeto, a gente vai especificar o material. De forma grosseira, SICA Ancorfix 3001. Mas pode ser que o SICA Ancorfix 3001, para aquela determinada necessidade, não seja o melhor produto, né? Um produto adequado para aquele ponto. Então, por isso que nós falamos sempre, pessoal, como as normas hoje que estão sendo revistas, a pessoa-chave é o projetista. Então, o projetista é a pessoa que vai te dar todos os parâmetros necessários para que você possa adequar o material, né, a um método executivo da melhor maneira possível. Correto, Paulo? Como diz o professor Raimundo, e o salário, ó. Né? O protagonismo já é do projetista. Né? O projetista. Aí a barganha, né? Dá para fazer um projeto. O me faz me ir, né? Aí é um detalhe à parte. Pessoal, claro, vamos só completar a pergunta que o Thiago tão bem respondeu. Claro, quem fez um totem, ele tem um tamanho, ele vai ter um cálculo pelo vento. Imagine, ele é como se estivesse calculando um pilar de concreto solto, né, para um mastro. Então você vai ter que ver que esforço vai transmitir na base, né, Thiago? E fazer esse cálculo. Daí esse cálculo vai dizer, tá, lembra aqueles desenhos, quantos parafusos e tal? E aí entra o software da FIX, que vai funcionar aí com a condição de apoio. Lembra que tinha um bloquinho, né? Mas aí a ideia, né, é multidisciplinar.
Você tem a carga, porque imagine, um totem pode ter 5 metros de altura, pode ter 2, pode ter 2,50, e quanto maior vai transmitir um esforço nessa base. Vai ter uma taxa nessa base, e aí entra um aplicativo. Baixa o app da SICA, né, Thiago? Liga para o Thiago e vai lá. Vamos baixar. Vamos baixando. Pessoal, obrigado por todo mundo que veio aí, né? Isso aí. E cada dia a gente tá mais junto aí, né? Pelas redes sociais, né, Cláudio? Ah, com certeza. A gente é longa data, né, Paulo? Agradeço. As fronteiras já caíram todas, né? Já sim. Começou pelo Muro de Berlim. Pessoal, mais uma vez agradeço em nome da SICA, aos especialistas, né, professor Paulo, Tiago, por esse excelente webinar. Né, agradeço ao público pelas perguntas, né, vocês ficaram aí nessa véspera de feriado, né, o pessoal que está aqui está querendo saber mais mesmo, assistir conteúdo de qualidade e com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área de engenharia civil, os webinários da SICA foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com um conteúdo educativo, mas também interativo. No dia 18 de junho, né, na próxima semana, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo abordando o tema avaliação e preparação de substrato. Faça a sua inscrição. Mais uma vez, obrigada, professor Paulo, obrigada, Tiago, e obrigada a todos que participaram do webinar. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Bom feriado para vocês. Obrigado pela presença e paciência. Valeu, Paulo. Obrigado, viu, meu amigo? Dia dos namorados. Obrigado. Não esqueça aí da namorada. Viu? Até. Pessoal, obrigado. Tchau. Todo mundo que mandou um abraço ali, muito obrigado. Tchau. Valeu, pessoal.